Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Roubando Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. O Flamengo enfrenta o Volta Redonda no sábado, lá no Raulino de Oliveira. E no domingo, o Fluminense visita a Portuguesa na Ilha do Governador. Domingo às 4 horas. O Flamengo chega para essa semifinal também com as atenções divididas, mas envolvido aí, tendo um jogador envolvido numa polêmica. Léo Pereira não apareceu para treinar ontem no Ninho do Urubu. E à noite, ele foi visto e foi filmado numa festa. O clima pesou, sobretudo, porque ele não havia informado ninguém, apenas informou ao departamento médico a ausência de mais cedo de que não estava se sentindo muito bem. E aí, obviamente, o departamento médico depois foi surpreendido, e o departamento de futebol foi surpreendido com as imagens da festa em que ele estava. É o quarto zagueiro na opção ali de Rogério Ceni. E a situação não fica boa para ele junto ao elenco e nem junto ao clube. Paulo Nunes, uma situação complicada, né? Eu fico imaginando o que é depois voltar para treinar junto com o resto do elenco. Como é que é? Você chega para o capitão, pede desculpa, chega para o vice, chega para quem pede desculpa? O que pode amenizar a situação? O pedido de desculpas é óbvio, né? Tem que ser para o grupo, né? Perante o grupo. Porque é uma situação muito ruim, né, Gabi? Quando a gente passa isso dentro de um grupo, de um ambiente, onde há o profissionalismo, né, se impera, principalmente nos dias de hoje, e principalmente, né, no momento que a gente está passando, Gabi. A vida social do jogador, do atleta profissional, fora, ele tem que cuidar dela, porque ele trabalha com a imagem também. Mas nesse momento, eu não sou de falar de jogador que ele faz fora ou deixa de fazer, mas nesse momento, numa pandemia, você ir para uma festa, né, e sem máscara, né, nesse ambiente que a gente está vivendo, e depois, para piorar mais ainda, se há condições de piorar, você não vai no treinamento no dia seguinte, é uma situação muito ruim, muito complicada. Eu acho muito difícil, como ex-atleta, acho muito difícil isso ser passado um pano. Aquela velha frase que a gente diz, passou pano. Acho muito difícil pela situação, por que se envolveu, pelo momento que se está passando, né, nos nossos dia a dias. Eu acho que é difícil. E a situação que ele está no Flamengo também, acho que envolve muita coisa. É ruim para a imagem dele e muito ruim para a imagem do Flamengo. Eu fico pensando daqui a alguns anos, onde você estava quando o país bateu 400 mil mortes, né? Lembrando que esse é o dado que não é dado, né? Que esse é o cenário que a gente acordou hoje no país. Mansur? É muito triste. É justamente isso que eu ia tocar. Você perguntou o que se faz agora. A primeira coisa que se deve fazer no clube é uma quarentena para o jogador, né? Porque se confirmar que a imagem é da noite de quarta-feira, e não é uma imagem antiga, enfim, algum outro tipo de mal-entendido que se venha a comprovar, é um ambiente que está quase todo mundo sem máscara, né? Então, nesse momento que o país vive, esse é o primeiro ponto. A primeira coisa é afastar o jogador para um período de quarentena, até para você preservar os demais integrantes do elenco. No mais, eu acho que não é tão simples como muita gente fala, rescinde o contrato,
não manda embora, porque existe obviamente, primeiro você tem que lidar com o ser humano, tem que ouvi-lo e você tem um contrato em vigor. Acho que pode haver punições dentro do que está previsto em contrato. E esportivamente, é que me parece claro que a situação dele já não era de ser uma das primeiras opções, tanto que o Bruno Viana, que foi, por exemplo, um zagueiro contratado como um zagueiro destro, vem sendo utilizado à frente, por vezes, de Gustavo Henrique e até do próprio Léo Pereira pelo lado esquerdo da defesa. Então, ele de fato era no mínimo a quarta opção nesse processo com o Rogério. Perdeu muito espaço desde a última temporada. Acho até que é um jogador que poderia ter uma recuperação, mas esse tipo de atitude não é um primeiro passo muito animador para uma recuperação, repito, caso se comprove de fato que é uma imagem da noite de quarta-feira. E a gente agora chegou o momento do ranking do PVC. Roda a vinheta. O ranking é um ranking de forças do momento. Fizemos a ressalva, ok. O Cuiabá desce porque o Juventude foi terceiro colocado no Campeonato Gaúcho. O Sport parou de perder, parou de descer e de subir também. O Corinthians caiu 2 vezes. O Atlético Paranaense ganhou na Sul-Americana, sobe. O América, vice-líder do Campeonato Mineiro, nas semifinais. O Bahia, campeão, finalista da Copa do Nordeste, sobe. Chapecoense se estabiliza, o Santos cai 4 posições. A gente sabe por quê, né? O Atlético Goianiense ganhou na Sul-Americana. O Fortaleza perdeu a semifinal, demitiu o técnico, caiu. O Bragantino perdeu na Sul-Americana. O Ceará, finalista, eliminou o Vitória. E o Grêmio fica igual. O Palmeiras caiu 2 posições porque perdeu 2 jogos do estadual, apesar de ganhar na Libertadores. E aí a gente vem. Inter, Atlético, Fluminense caiu por causa de uma força. A força que é o São Paulo. São Paulo tem 8 vitórias seguidas. Pela primeira vez desde 2012, o São Paulo tem 8 vitórias seguidas. E não é que o São Paulo esteja jogando mais do que o Flamengo, mas o São Paulo é o time que a gente está falando nesse momento, por isso ele assume a primeira posição, subindo duas colocações em relação à semana passada. Então é isso, Já PVC. deu confusão, né? Já deu confusão. Essa reunião que não acabou é o ranking do momento. O ranking é do PVC, então o ranking é dele. Mas ele tem as regras dele. Você discorda, Mansur? Eu tô vendo que você discorda. Não, eu não. Então eu tá. não. E mesmo que discorde, mesmo se eu pensasse diferente, o ranking é do PVC, então ele tá certo. Paulo, qual a sua opinião, Paulo? Discordar. Não, mas eu discordo não. Paulo Nunes. Eu posso... Eu vou fazer uma pergunta pro PVC. Posso, Gabi? Oh, por favor. Claro. Use e abuse. Só uma pergunta, viu, PVC? Não estou discordando, não. É só uma pergunta. Essa questão do Palmeiras cair para sexto e o Fluminense e o Internacional que não venceram na Libertadores. A Libertadores não é mais importante do que os estaduais? É. Perfeito, Paulo. O Fluminense venceu. O Fluminense venceu na Libertadores. Tinha empatado na primeira. Mas era o rescaldo da semana passada. No ranking da semana passada, o Fluminense subiu porque tinha empatado com o River Plate. Eu considerei o empate contra o River Plate um resultado expressivo por ser o River Plate, porque pelo que gerou de comoção para a torcida do Fluminense, e o Fluminense voltou a vencer, e o Inter também ganhou do Tati, né? O Inter tinha caído semana passada e voltou agora. O Palmeiras caiu também em função do Fluminense ter subido, do Inter ter subido, o Inter voltou a ganhar, por isso o Palmeiras caiu 2 posições. E o Atlético voltou a vencer também. Agora, sabe o que é bom de discordar? Assim, democracia é legal sempre. Não é só quando você concorda comigo, é quando discorda também. Sobretudo, né? Que ela tá aí para exatamente isso. PVC, mas me diz uma coisa, então o Fluminense ele se manteve ali, quer dizer, ele fica ali na dobra de cima do primeiro pelotão ele caiu por conta do empate. Tudo bem que não é a rodada anterior, mas a rodada anterior deu lastro para essa? A rodada anterior sempre vai deixar um rescaldo. O Fluminense subiu na semana passada para a segunda posição. Até tem uma contradição de fato, porque assim, o Fluminense subiu para a segunda posição quando empatou com o River e caiu para a terceira posição quando ganhou do Santa Fé. Mas ele caiu uma posição por causa da arrancada do São Paulo. Agora foi o São Paulo que ultrapassou o Fluminense. Vamos lá, uma pergunta agora que não é de análise exata, é análise subjetiva. Vocês estão gostando mais de ver o primeiro colocado ou o segundo colocado desse ranking? Mansur começa. Boa pergunta. Eu acho que não é nem justa a comparação. Fugiu. Não, mas é verdade. Assim, são contextos muito diferentes.
Porque você tem um time que tem uma base de 2019 vitoriosa, com um nível de investimento altíssimo, e outro que dá sinais ótimos de uma construção, mas que é um trabalho ainda recente, que tem 2 meses. Então, eu acho que são contextos muito distintos. Se me perguntar por gol, nesse momento, você olha para o Flamengo, você tem o que faz a gente neste momento achar mais atraente ver o Flamengo jogar em muitos momentos, e eu acho o Flamengo mais atraente nesse momento, tem muito a ver também com a qualidade individual. Você tem jogadores de um nível que você não de primeira prateleira do futebol doméstico do Brasil, que é difícil você encontrar não no São Paulo, mas em qualquer outro time da Série A do brasileiro. Paulo Nunes. Estou de acordo. Você acompanha os relatores? O ranking mostra a realidade... Diz Paulo, desculpa. Não, gente, desculpa não. São 2 Paulos, né? Eu que baguncei. Paulo Nunes, isso aqui não é Paulo não, isso aqui é PVC, caramba. PVC, Paulo Nunes, PVC. Vai, Gabi, Paulo Nunes. Concordo com o Mansur, concordo com o PVC. Eu acho o São Paulo tá me impressionando muito, mas o Flamengo, individualmente, seus jogadores deixa a gente, né, na expectativa sempre lá em cima, né? O futebol é muito bonito, é vistoso, é gostoso de se ver. Por essa situação, eu vejo o Flamengo, eu prefiro ver o Flamengo jogando. Tá bem. PVC, para encerrar? Não é análise de número, não, é de conceito. A gente sempre diz, a gente não parou de chamar o Flamengo de melhor time do Brasil. A gente está avaliando o que está acontecendo nessa semana, a repercussão do que está acontecendo nessa semana, os resultados do São Paulo, que não tinha resultados assim, seguidos há 9 anos. Mas o melhor time do Brasil é o Flamengo. Então, tá. Vocês estão adorando votar, estão adorando a democracia, então fica com a gente aqui. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.